Olá, estamos começando mais um devocional Jesus todos os dias. Queria te convidar para que abra a palavra do Senhor lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Mas eu te convido depois, só você e o Senhor, que você faça a leitura completa do contexto, de ler do versículo 1 ao 12, tá bom? Mas agora eu vou ler apenas o versículo 5. E diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Bom, queridos, o tema do nosso devocional hoje é quando Deus fala mansamente. Quando Deus fala mansamente. No contexto anterior, aqui Elias, o profeta do Senhor, ele tinha envergonhado todos os profetas, de Baal no Monte Carmelo, e vocês provavelmente conhecem essa história, mas aqui em sequência parece até ser outro homem aqui nesse texto, o rei Acabe avisa Jezabel tudo quanto Elias havia feito, uns falsos profetas ali, e ter derrotados a espada, envergonhado a cada um deles. Entretanto, quando ele foi ameaçado de morte ali por Jezabel, nós vemos que Elias ficou completamente inseguro. E aquele Elias confiante em Deus parece que tinha desaparecido nesse momento. Tanto que aí o versículo que nós lemos fala que ele deitou, ele se afastou, ele fugiu primeiro, depois ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Bom, queridos, pensando sobre isso, eu queria pensar em algo que aqui em Brasília as pessoas gostam muito de fazer, na nossa região. O pessoal gosta muito de ir lá no pontão do Lago Sul, principalmente no período ali do pôr do sol, para tirar algumas fotos, porque de fato fica muito bonito, o pôr do sol naquele lugar. E não sei se vocês já repararam, mas tem dias que o sol, às vezes ele sai discretamente, não tem tanta explosão, mas tem dias que fica fantástico, fica assim parecendo fogo no céu, da maneira que o sol está se retirando ali no seu pôr do sol. Bom, é claro que talvez a maioria das pessoas como eu vai preferir o dia que o pôr do sol está explosivo, bem forte, parecendo um fogo, assim, o sol derretendo e saindo, da nossa visão. Mas a verdade é, meus irmãos, que se nós formos pensar sobre as obras de Deus, Deus está tanto nas coisas extraordinárias quanto também nas coisas ordinárias. Elias aprendeu diante de Deus essas duas facetas de Deus, duas maneiras que Deus opera na nossa vida. Ele aprendeu as coisas extraordinárias que Deus pode realizar, mas também de maneira branda, simples, suave, como é dito aqui no versículo 12 do mesmo capítulo, que Deus disse que ia falar com ele. E aí no versículo 12 ele fala assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Foi ali que Deus falou com ele. Foi dessa maneira branda, foi apenas de dar orientação para ele: Elias, não fique aí nessa depressão. Levanta e come. E essa obediência de Elias, e ao comer, ao se levantar e continuar na sua jornada, foi extremamente importante, porque ele precisou de fato comer, porque ele iria caminhar muitos e muitos dias. Então, às vezes Deus vai falar conosco de maneiras extraordinárias ou de maneiras ordinárias. Mas o mais importante, meus irmãos, é que Deus está falando sempre conosco. E na maioria dos dias, durante o ano, provavelmente é sempre de maneira ordinária. E algumas vezes vamos ter momentos extraordinários, com certeza. Mas lembre-se, o mais importante é que Deus está falando. Deus está nas pequenas coisas, assim como nas grandes coisas. Então, a minha conclusão junto de vocês nessa manhã é o seguinte: se você se encontra desanimado porque Deus não apareceu
numa chama de glória, talvez Ele esteja se revelando com sua presença suave, sua presença tranquila. Mas lembre-se, Deus é com seus filhos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Tenha um excelente dia.